Têm 44 e 16 anos, são mãe e filha e sofrem ambas da mesma doença, esclerose múltipla. Agora conhecemos mãe e filha que partilham a mesma doença. Esta é a minha mãe, Fernanda. Tem esclerose múltipla. Esta é a minha filha, Carlota, 15 anos. Tem esclerose múltipla. O nosso ponto de viragem é a esperança e a coragem. Fernanda tem 44 anos e é mãe de Carlota, de 16. Ambas sofrem de esclerose múltipla, uma doença grave e degenerativa que as vai tornando cada vez mais dependentes da ajuda de terceiros. Fadiga, perda de força muscular, dor e falta de equilíbrio são alguns dos sintomas mais comuns. Fernanda tinha 20 anos quando soube que sofria desta doença. Carlota soube o ano passado. A notícia deixou a família em estado de choque, até porque a doença tem avançado de forma galopante. Apesar das condicionantes que a esclerose múltipla lhes traz, mãe e filha não se fecham em casa, enfrentam com coragem esta limitação e apoiam-se no amor que recebem da família. E elas aqui estão. Olá, Fernanda, muito boa tarde. Boa tarde. Olá, Carlota, muito boa tarde. As duas preparadas para dar o seu testemunho. E eu vou começar pela Fernanda, até porque a Fernanda é quem tem aqui já uma história mais longa de vivência com esta doença, como é óbvio, e poderá ter aqui uma leitura diferente. Para já, Fernanda, até que idade é que a Fernanda não teve qualquer sintoma e fazia uma vida absolutamente normal? Até aos 21 anos. Até aos 21 anos. E tinha uma vida muito agitada? Tinha muito mesmo. O que é que fazia? Agora é que de repente se lembrou, não é? Para pensar. Fazia muito de tudo. Fazia de tudo o que uma adolescente faz. Estudava ou trabalhava? Estudava. Estudava. E fazia sempre tudo com muita intensidade. Portanto, era aproveitar cada minuto. Tudo. Tudo. Aproveitar cada minuto. Então, aos 21, qual foi o primeiro sintoma? O que é que se recorda? Aos 21, eu tive a minha primeira filha. Foi mesmo A Sofia. jovem, então. Porque eu mando um grande beijinho, a nossa Sofia. Aos 22 anos, tive um primeiro sintoma, que foi uma paralisia facial. Ocorri ao médico. Mas assim, do nada, um dia acordou e tinha uma paralisia facial, do nada, de um dia para o outro. Corri ao médico e o médico disse-me que eu devia estar com uma depressão e que eu devia ser uma questão de ansiedade. Mas eu não fiquei muito tranquila e achei que... Mas ele achava que isso tinha a ver com o parto, uma depressão o quê? Pós-parto? A bebê tinha nascido há pouco tempo? Não relacionou com isso. Não. Relacionou com uma questão de ansiedade pontual, pronto. Mas eu estava bem, eu sentia-me bem e parecia-me que não era isso. E o meu raciocínio foi uma paralisia facial, alguma coisa a nível do sistema nervoso central. Eu vou consultar um neurologista e foi o que eu fiz imediatamente. E bem? E em boa hora encontrei o Dr. António Leitão, que assim que me observou, disse logo que eu teria que fazer uma ressonância magnética para tentarmos perceber o porquê, porque mesmo a nível do corpo já se notava alguma pequena limitação que já existia, mas que eu própria não notava. Não tinha consciência dela? Não tinha consciência dela. E essa ressonância foi clara na resposta? Foi claríssima. Perante o resultado, o que é que o médico... Perante a ressonância, o que é que o médico lhe disse que tinha? O médico disse-me que eu tinha uma esclerose múltipla. Há 22 anos atrás, ouvir a palavra esclerose múltipla era o mesmo que ouvir uma coisa... É isso que eu lhe ia perguntar, não se falava praticamente, não é? Nada, absolutamente. Portanto, para si dizerem isso ou dizerem-lhe outra coisa qualquer... Não, porque o médico disse-me, o que eu temia era um tumor no cérebro ou uma esclerose múltipla. E eu, bravo, tenho esclerose múltipla. Ainda bem que Está não é um tudo tumor. bem. Ainda bem que não é um tumor. Então, quando é que se percebeu da gravidade da doença? Porque na altura pensou que não era assim tão grave quanto isto. Quando começaram as sequelas, após haver alguns surtos. Os surtos, no seu caso, foram muito seguidos, Fernanda? Eu tinha surto de remissão. Tinha surto e depois recuperava. Inicialmente não foram muito seguidos. Ao longo da idade começaram a ficar mais próximos uns dos outros e a deixar cada vez mais sequelas. Até que em 2010 tive um surto, pronto, grave, muito grave.
Explique-nos lá o que é um surto muito grave. Para quem não Um está surto familiarizado com é esta quando a doença entra em processo inflamatório. Depois vai depender da localização da lesão. Mas porquê é que essa de 2000 foi assim tão... 2010. 2010 foi tão particularmente... A lesão estava localizada no sítio da medula que provocou, portanto, o facto de eu ter deixado de Perda de andar andar. de um dia para o outro. Então, de um dia para o outro, não, deixou de andar. Deixei de andar. E bem, alguma coisa já recuperou, porque hoje vem com a sua muletazinha e está mais ou menos funcional. Sim. Alguma coisa Para andar recuperou. a mais longas distâncias eu uso uma cadeira de rodas, mas pronto, as coisas... Mas até esse surto de 2010, Fernanda, os outros que foi tendo depois recuperava, eu não vou dizer na totalidade, mas grande parte recuperava e ficava funcional. Grande parte recuperava, mas não ficava tão funcional. Não ficava tão funcional. Não. Agora, perdão, há pouco disse, teve a Sofia, eu não sei se entretanto os médicos, enfim, qual foi a postura dos médicos relativamente à sua vontade de voltar a ser mãe, que ainda não tinha Eu nascido tinha esta princesa vontade. maravilhosa, não é? Eu tinha vontade de ser mãe. E foi aconselhada Muita. a sim ou a não? O meu ginecologista dizia-me não. Não. Perentoriamente, não. O meu neurologista disse-me, se tem vontade de ter outra filha, se tem essa vontade tão grande, Tenha. vai correr tudo bem. E correu. E correu. Durante a gravidez, não houve assim sustos. Nada. Foram 9 meses Santos. santos. A tua mãe devia ter ficado grávida de ti 3 anos. Estás a ver? Eram 3 anos de descanso, já viste? Porque durante a gravidez nada E aconteceu. depois tiveste a filha maravilhosa. Depois de ter a Sofia, tiveste a filha maravilhosa. Tens agora 16, não é? Sim. 16 anos. Portanto, nasceu então a Carlota e quanto tempo depois do nascimento da Carlota é que surge ou seja, que volta a surgir um surto? Pouco tempo depois. Mas um surto, uma coisa muito leve. Mas sempre a deixar sequela. Sempre a deixar sequela. Portanto, em termos motores, eu ia ficando mais Limitada. condicionada. E eu notava isso no meu dia-a-dia. Não produzia tanto, não conseguia produzir tanto. Cansava-se Muita mais. fadiga, uma fadiga muito grande, muito grande, muito grande. E conseguiu, apesar de tudo, continuar a trabalhar, Fernanda? Continuava a trabalhar, porque eu adorava aquilo que fazia. Agora já não trabalha? Já estou aposentada. Aposentada. E aposentou-se há quanto tempo? Portanto, 2010 Há 8 anos. Há 8 anos. Há 8 anos que se aposentou. Há 8 Bem, anos. agora vamos falar aqui da Carlota. Não, ainda antes de falarmos com a Carlota, vamos traduzir a doença, Carlota, porque assim é mais fácil. Dr. Mário Veloso, neurologista. Olá, muito boa tarde, doutor. Bem-vindo ao nosso programa. E vamos explicar aos espectadores o que é isto, a esclerose múltipla. Antes de introduzirmos a filha. Que doença é esta, doutor? Já deu algumas noções do que é a doença. Portanto, é uma doença inflamatória e degenerativa. Portanto, tem os dois componentes do sistema nervoso. Habitualmente, numa fase inicial, é a parte inflamatória que é mais exacerbada, que predomina. Com o passar dos anos, aparece depois, torna-se mais predominante, deixa de haver surtos, que é uma doença caracterizada habitualmente por surtos que Mais para a frente deixa de haver surtos? Depois começa os surtos a ser mais passados, progressivamente mais passados, até que desaparecem e pode haver uma fase progressiva da doença em que lentamente a pessoa vai agravando mesmo sem surtos. Não se sabe bem a causa, como muitas outras doenças. Ou seja, a origem não é conhecida. A origem, sabemos que há um componente genético multifactorial e um componente do ambiente, chamemos-lhe assim. Portanto, a genética só não chega. Portanto, sei lá, por exemplo, irmãos gêmeos idênticos, se um tivesse a doença, o outro teria forçosamente também. Isso nem sempre acontece, não é? Não acontece. Só 1 em cada 4 ou em 5 é que isso acontece. Portanto, não chega a parte genética. Portanto, mas sabemos que a parte genética tem também importância, por exemplo, a transmissão de pais para filhos, digamos, o risco é maior do que a população geral. Okay? 5 vezes maior. Portanto, e entre irmãos também é maior que a população geral. Portanto, sabemos que existe um componente genético e já foram identificadas algumas mutações, portanto, alterações de genes em determinadas
partes do genoma, portanto, das nossas características genéticas, e que estão associadas mais frequentemente com a doença. Portanto, isso já está demonstrado. Agora, o que é que depois desencadeia a doença em si? Ainda não se sabe responder. Não se sabe. Então, fala-se em infecções, por exemplo, na mononucleose infecciosa, fala-se, por exemplo, na vitamina D. Portanto, são todos fatores que podem ter, digamos, São o seu probabilidades, papel, não é? são o seu papel, até porque existe uma distribuição mundial no mundo que é muito variável. Portanto, os países do hemisfério norte desenvolvidos têm uma grande prevalência da doença, os países subdesenvolvidos do hemisfério sul praticamente não têm a doença. Portanto, Isso é um dado curioso, por acaso nunca ninguém me disse isso. portanto, e há quem atribua isso, por exemplo, aos cuidados de higiene, portanto, também foi uma hipótese que durante muitos anos prevaleceu. Há quem atribua isso ao sol, à exposição do sol. Graças a Deus temos bastante. Mas mesmo assim, olha, Mesmo assim, há muita gente a que quando faz prevalência cá análises em vê que tem Portugal falta é de de cerca vitamina de D, não é? 50 por 100 mil, a prevalência cá em Portugal. É verdade, o que é Enquanto a impressionante. prevalência, por exemplo, no norte da Europa é mais de 100 por 100 mil. Portanto, Ó, Sousa, e qual é a idade, normalmente, a partir do qual esta doença se manifesta? é assim, a doença habitualmente entre os 20 e os 40 anos de idade. Digamos, a média à volta dos 28, 32, digamos, a grande mancha de aparecimento da doença. Já há casos infantis, sobretudo abaixo dos 18, 16 anos de Como idade. no caso da Carlota? Abaixo dos 12 já é muito mais raro e também há casos acima dos 50. Portanto, também são raros. Em termos de sintomatologia, começa por estas tais... A sintomatologia, tal como a senhora disse, é consoante o sítio do sistema nervoso, isto no caso afetado. da forma inflamatória, não é? Portanto, a forma de subterremissão, no sítio do sistema nervoso que aparece uma placa inflamatória, daquilo que nós chamamos uma placa de desmielinização. Portanto, em que há uma inflamação e depois a bainha, uma substância que é a mielina, vai-se degradando e depois torna a recuperar e desaparecem os sintomas total ou parcialmente. Portanto, nem sempre desaparecem por completo. Por exemplo, na forma infantil, a recuperação costuma ser mais acentuada. Portanto, enquanto que no adulto às vezes não recuperam tanto, nas crianças, digamos assim, sem ofensa para a criança, costuma, digamos, ter uma melhor recuperação. Têm também habitualmente mais surtos na fase inicial da doença. Portanto, há maior atividade inflamatória porque são mais novos, não é? Mas recuperam melhor. Já vamos voltar a falar, doutor, até porque temos que falar, obviamente, de soluções, as que existem. Agora quero ouvir aqui a Carlota. Minha querida Carlota, no teu caso, tu estás agora com 16 anos, aliás, como já disseste, e habituaste a conviver com a doença da mãe desde sempre. Sim, sempre. Portanto, o lidares com a doença da mãe era uma coisa para ti que te assustava ou não? Ao início assustava-me um bocado, mas agora já não me assusta. Foste familiarizando? Sim. E até que momento é que tu pudeste fazer a tua vida normal, porque não tinhas sintoma nenhum de nada, portanto, para ti, estavas 100% saudável? Sempre fiz a minha vida normal e não era agora que ia deixar de fazer a minha vida normal. Então vamos lá ver, tu praticavas atletismo e não sei se dança ao mesmo tempo, dança também? Sim. Isto até quando? Até o primeiro surto, quando eu Foi tive... quando? Foi em maio. Em maio passado. Sim. Em maio passado. E aí, como é que esse surto se manifestou? Porque já percebi pela explicação do doutor que depende, não é? Não é sempre da mesma maneira. A tua mãe foi uma paralisia facial. No teu caso, o que é que foi? Eu ia para as nacionais de atletismo e comecei a sentir-me muito dormente. Eu até disse à minha mãe, mas a minha mãe pensava que era a ansiedade de ir para as nacionais. E quando lá cheguei, começou a subir ao meu braço, até que desci até às pernas. E pronto, cheguei lá ao Redondo e fomos ao hospital. E mandaram-me fazer ressonâncias, TAC, para ver se detectavam alguma coisa. E na ressonância detectaram. E depois mandaram-me para Lisboa, fiz vários exames e foi aí que descobri que tinha a mesma doença que a minha mãe. Isto foi o ano passado, tinhas tu 15 anitos, não é? 15 anitos, quando lá está, por uma dormência na mão, subiu e tal, apanhou a parte toda e, enfim, os exames foram esclarecedores. O que é que tu sentiste quando recebeste este diagnóstico? Porque tu sabias. Os outros jovens, se calhar, não, mas tu sabias que doença era esta. Eu não estava bem a acreditar, não estava bem em mim, eu não sei muito bem o que senti naquele momento. Mas sempre encarei isso bem e não era um problema para mim.
porque a minha mãe tinha, a minha mãe ajudava-me e ajuda-me. Mas falaste abertamente com ela, ou seja, houve algum momento em que falaram coração com coração? Sim, E então? Como é que foi essa conversa? foi boa. A minha mãe disse para eu não ter medo, que ela ia dar sempre lá para mim, essas coisas todas. Ficaste mais tranquila? Já sabes, tens aqui uma guerreira, ainda por cima já com grande experiência, não é? E uma mãe protetora, que é muito importante, muito importante. Agora, e para si, quando soube este diagnóstico? Gelei. Não esperava, de maneira nenhuma. Não, eu naquele momento parei. Parou mesmo. Parou. A Carlota esteve internada 12 dias, neste espaço de tempo em que fez os exames e tudo mais. Quando eu recebi o diagnóstico, aquele momento ficou ali, parou ali. Eu parei ali. Eu, durante 12 dias, eu não senti, não consegui sentir nada. Nada. Nem alegria, nem tristeza, nem Revolta? revolta, nem raiva, nada, absolutamente nada. Foi como se tudo dentro de mim tivesse parado. Quando cheguei a casa, uma semana depois de ter chegado a casa, tive uma depressão muito grande. Porque aí comecei a pensar o que vai ser a vida da Carlota com 15 anos e uma esclerose múltipla. Eu consegui, mas será que eu vou conseguir tratar dela, já tendo eu limitações? Será que lhe vai já acontecer alguma coisa que a vai deixar limitada? Muitas questões dentro da minha cabeça que me levaram ao extremo, psicologicamente. E que precisou de acompanhamento, provavelmente, e de ajuda. E continuo acompanhada. E continua acompanhada. Quando voltou a sentir-se regressar a si, não é? Porque isto, a ansiedade, a pessoa realmente fica num tal estado que é difícil depois voltar, voltar ao eixo, não é? Quando voltou a sentir-se capaz, porque eu digo, é mesmo uma mulher guerreira, porque é uma mulher muito com muita força e com muita resiliência, sentiu necessidade de conversar com a Carlota, no fundo, de a ajudar e a preparar. Não falámos, mas não falámos muito, porque acho que a Carlota já sabia muita coisa. Pois. Mas também sabia que não nos devemos resignar e que devemos fazer sempre tudo, seguindo regras, obviamente, não é? Fazer tudo o que nos faz mais felizes. Foi essa a mensagem que eu passei à Carlota. E é um ensinamento muito importante. O que é que tu mudaste na tua vida desde o diagnóstico, Carlota? Nada, completamente nada. A minha vida sempre foi a mesma coisa. Mas continuas a praticar as duas atividades? Não, deixei o O atletismo. atletismo deixaste, ficaste com a dança? Sim, De resto, escola, tudo igual? tudo igual. Tu recuperaste totalmente desse surto? Mais ou menos. Continuo ainda um bocado dormente, mas depois passou. Mas neste momento já não tens essa dormência? Não, já não tenho Ou nada. seja, neste momento tu sentes-te como estavas antes de ter o surto? Sim, Recuperada? Fico com uma lesão ocular no olho direito e fez posteriormente também um exame neuropsicológico e ficou com algumas alterações na retenção de informação. O doutor há de saber Doutor, explicar melhor que explique eu, lá com esta certeza. consequência. Pronto, na esclerose múltipla, hoje em dia também sabemos que poderá haver uma certa, digamos, afetação da parte cognitiva, que não tem nada a ver com demência, portanto, são coisas distintas, mas algumas capacidades, nomeadamente de atenção, de mudar rapidamente digamos, de tarefa mental, poderá estar mais lentificada, o que no jovem poderá ter repercussões na aprendizagem escolar. Basicamente é isso. Portanto, algumas capacidades cognitivas podem ficar alteradas na doença, quer no adulto, quer na criança. Relativamente aos sintomas, o que é importante também dizer, a paralisia facial não é muito frequente como sintoma inicial da doença, mas provavelmente o Dr. António, que eu conheço muito bem, trabalhámos juntos, no exame neurológico deve ter encontrado, digamos, outros sinais, claro. porque a paralisia facial periférica, que nós chamamos de afrigória, é muito mais frequente e é
digamos. Poderia ser muitas outras coisas se não existissem os sinais, não é, doutor? Exatamente. Muito bem. Bom, eu para já quero agradecer o testemunho das duas. Acho que são extremamente corajosas de dar a cara e de falar sem qualquer tipo de preconceito da doença. Têm aqui esta coisa de se ajudarem, que eu acho que é extremamente importante. E depois, como dizia, pegando nas suas palavras, nunca devemos deixar de sonhar e de querer fazer aquilo que nos faz felizes. E tu deves ter os teus sonhos, ou não, Carlota? Explica-me lá, o que é que tu sonhas para a tua vida? Eu gostava de seguir teatro. Gostavas de ser atriz? Sim. Muito bem, muito bem. E já participas em alguma companhia, na zona Não, onde vocês mas vivem? gostava. Lá não há nada assim de teatro, nem nada disso. Já fiz teatro escolar. Mas, portanto, o teu sonho é ser atriz. Muito bem. Bom, tu tens que fazer por isso. Olha, e essa camisola vermelha tem alguma coisa clubística ou não? O Benfica, né? Não sei se é o Benfica, né? Eu, por acaso, quer dizer, senão também tinha vindo de verde e porque eu sou, desculpa lá, eu sou lagarto, tu não és. Tu és assim uma grande, enfim, fã do Benfica. Mas acompanhas jogos, sabes os nomes dos jogadores. Ah, tu és daquelas que estás por dentro. Há assim algum jogador em particular que tu gostes muito? O Salvi. Esmela do género, Fátima, o Salvo. Mas e porquê dele? Posso saber porque é que gostas tanto dele? Porque é giro. Porque ele é muito importante em todas as idades, na tua também, sim. Mas já o conheceste? Não. Nunca o conheceste pessoalmente? Então espreita ali que eu tenho para te mostrar. Hola Carlota, ¿todo bien? Será un placer conocerte. Estoy a tu espera. Até breve. Bem, então é assim. O que é que eu tenho para te dizer? Ficaste lágrima no olho, estás a ver? Nós aqui a conversar. Oh, Fernanda, foi conversar tanto tempo, nada de uma lágrima no olho. Parece um indivíduo giro, com o cabelo no ar e pronto, e a coisa acontece. A coisa acontece. É assim, deixa-me dizer-te uma coisa. Para já agradecer, obviamente, ele foi muito querido em deixar o Salvo em deixar esta mensagem, mas ele está-te a convidar para que tu o vás conhecer. Mas, na verdade, é mais do que isso. É um dia completo. Porque ele vai estar à tua espera, obviamente. Tu vais conhecer o Estádio da Luz, vais conhecer o museu, vais conhecer a zona dos trens. Enfim, vais andar a besbilhotar muita coisa, sempre com a cor encarnada, sempre. Estás feliz ou não? Estou muito feliz. É assim um bom presente para ti? É. Pronto. Então é assim, é um miminho que nós te deixamos. Espero ver esse sorriso maravilhoso, sim, porque nós vamos espreitar como tu imaginas, e aproveita realmente cada momento. Se há coisas que te apaixonam, vai atrás delas porque elas dão sentido à vida. Fernanda, deixa a menina nas nossas mãos que nós cuidamos dela. Pode ser ou não? Pode. Confia? Confio Confia, isso é plenamente. que é preciso. Doutor, muito obrigada também. Um grande aplauso. Obrigada.